Bom pessoal, e aí, o que é que vocês acharam de criar nossos primeiros códigos com a função DAX? E eu vou trazer um bônus bem legal aqui para você, não estava no curso, mas eu vou trazer para você e vou deixar como desafio você se aperfeiçoar em algumas fórmulas aqui que eu vou passar, em algumas expressões, tá bom? Então o que é que eu quero fazer? Eu quero trazer uma forma mais descontraída de fazer uma análise do meu gráfico. E de que forma eu vou fazer isso? Através de emoji, aqueles tão conhecido emoji que a gente utiliza bastante em redes sociais, em aplicativos, etc. Então, com a aplicação dele, ele fica bem interessante, fica assim bem dinâmico, um pouco mais divertido da gente fazer a análise do nosso gráfico. Então, o que é que eu quero fazer? Primeiro, para a gente entender, eu vou colocar aqui essa visualização aqui de tabela. Então, essa tabela ela mostra apenas uma tabela mesmo com os valores que eu fizer a inclusão dela. Então, para inserir, vou apenas selecionar ela. E o que eu quero comparar é o seguinte: eu quero colocar um tipo de emoji. Se o valor do salário da pessoa, daquele determinado colaborador, ele é maior que a média, e um determinado valor se ele for menor que a média, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte: primeiro, eu vou trazer aqui para o valor da minha tabela o nome do funcionário. Então eu vou formar essa lista com o nome dos funcionários. Depois eu vou trazer o valor do salário de cada funcionário. Então vai ficar da seguinte forma, deixa eu aumentar um pouco. Então dessa forma eu consigo mostrar desse jeito assim para vocês. Da forma onde eu tenho Adriana aqui, por exemplo, ele ganha R$ 3.600 de salário. A outra, Adriana Mesquita, 1.600, etc. Eu quero colocar uma coluna aqui apenas com emoji para mostrar. Então a gente vai fazer duas coisas antes de iniciar. Primeiro, eu vou transformar essa coluna de salário em uma função aqui, em uma medida, na verdade, para a gente analisar melhor e conseguir trabalhar ela com o objetivo que eu tenho, que é criar essa coluna com os emojis. Então eu vou chamar essa coluna de salário 2. Então salário 2. Só para poder separar, diferenciar o nome da outra coluna que já tem salário. Então primeiro eu quero, como cada pessoa ele tem seu nome único, caso que se for na sua empresa, se quiser fazer isso com colaboradores, pode utilizar o número da matrícula dele, que é a certeza que nunca vai se repetir, ou algum número que garanta que não se repete. Se os nomes também não se repetir, ótimo, pode usar também. Então eu vou utilizar uma função chamada SunX. A SunX, trazendo aqui fazendo sempre uma analogia para o Excel, com a ferramenta mais comum, ela é um soma-se, bem parecido, que eu vou fazer a soma de acordo com uma expressão que eu vou estar utilizando. Então, o que é que eu quero com a tabela que eu quero somar? Eu quero somar aqui, controle de funcionários, que é a nossa tabela, a nossa base de dados, vírgula, e qual a expressão que eu quero estar utilizando. A expressão que eu quero é funcionários. Então, eu vou pegar a coluna funcionários aqui da nossa controle de funcionários para utilizar. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Automaticamente eu já finalizo a minha função. Se eu for colocar aqui, por exemplo, o salário 2, vou voltar aqui, selecionar minha tabela novamente. Se eu for colocar o salário 2 aqui também na minha tabela para comparar, ele deu um erro, vamos entender qual é o erro. É normal acontecer. Então vamos lá, clicar aqui em salário 2, é bom que a gente já analisa o porquê daquele erro. Então, o que eu quero somar é o seguinte: eu não quero somar, na verdade, funcionário, eu preciso somar o salário, tá vendo? É muito importante, pessoal, a gente entender. Eu sempre, quando der um erro, eu não vou corrigir para deixar um cenário perfeito. Eu prefiro corrigir o erro aqui com vocês, porque caso ocorrer, você já consegue entender e consegue analisar por que deu erro. Eu coloquei a coluna funcionário. Então, como é que eu vou somar nomes? Nomes é texto, não são somados. Eu preciso somar números. Então, na verdade, o que eu quero somar é o salário. Então, ele vai ver lá na tabela controle funcionário, funcionário por funcionário, como eles não se repetem,
ele faz a soma e deixa o valor exatamente a como estava aqui. Então, ó, só eu dar o Enter, ele automaticamente já corrige aqui meus valores, deixando o meu valor de salário para cada funcionário exatamente igual ao outro. Então, o que é que eu quero agora? Eu quero colocar uma coluna com emoji. Então, o emoji ele é bem bacana, bem intuitivo de se trabalhar e assim deixa uma análise um pouco mais descontraída. Então, vamos lá. Isso é só como exemplo de salário e você sempre tem que analisar. Se é interessante a gente utilizar ele com pessoas, não sei, depende muito do seu time, se as pessoas da sua empresa são pessoas que têm aquela inteligência emocional mais saudável, você não vai se sentir magoado por colocar um bonequinho lá triste para ela. É interessante você utilizar com setores ou com produtos, por exemplo, sempre ter muito cuidado quando for utilizar com pessoas, tá bom? Então, eu vou trazer aqui o seguinte, eu quero colocar um emoji. Eu vou criar uma nova função, uma nova medida, chamada status. Dentro de status, eu vou utilizar, então eu vou chamar essa coluna de status. E essa coluna status ela vai ter a seguinte expressão. Vou abrir aqui para ficar melhor para a gente ver. Eu vou utilizar aqui, ó, Shift Enter para descer uma linha. Eu vou utilizar uma função chamada switch. Essa suíte eu vou deixar como lição de casa para você praticar ele, pesquisar, porque vai ajudar você já de forma mais autônoma a conseguir entender uma função e aplicar ela. Então, esse switch ele traz como a seguinte síntese: retorna resultados diferentes dependendo do valor de uma expressão. É um pouco parecido, eu vou dar uma dica que ele é um pouco parecido com a função se. Se for um valor, ele vai trazer esse. Se for da forma que eu vou fazer, se o valor for verdadeiro, ele vai trazer um resultado. Se for verdadeiro com um outro tipo de expressão, ele vai trazer um determinado outro resultado. É muito parecido com a função se. Então, eu vou abrir o switch, eu vou dar outro Shift Enter, para ele descer mais uma linha, e vou trazer a expressão aqui chamada true, ou verdadeiro. Então aqui, com true, eu quero validar se minha expressão ela for verdadeira, eu quero que ele faça o seguinte: vou dar outro Shift Enter para ele descer mais uma linha e quero trazer agora qual o valor que eu vou analisar, se verdadeiro, e qual o resultado que eu vou trazer. Então eu vou trazer aquela função que a gente criou, aquela medida que é o salário 2. Então, salário 2, perdão, antes aqui de chegar depois do true, você coloca uma vírgula, Shift Enter. Então vamos agora procurar salário 2, só colocar o S, ele já apareceu. Vou selecionar, clicando nele duas vezes. E aqui eu quero ver o seguinte, ó, eu quero avaliar se salário 2 ele é igual, ele é maior, na verdade, ou igual a medida absoluta que a gente criou. Então eu vou colocar aqui medida absoluta, aquela que a gente criou na aula passada. Se ele for verdadeiro, eu vou colocar uma vírgula. Eu quero que ele traga o seguinte resultado para mim. Eu vou apertar o botão do Windows, segurar e apertar ponto. Então ele vai aparecer uma caixinha de emoji aqui. Então eu vou selecionar o botão o emoji que eu quero. Então se ele for maior do que o valor da minha média absoluta, eu quero que ele traga o seguinte resultado. Então vamos fazer o seguinte, vamos apertar o botão do Windows, ponto, vamos selecionar o emoji que a gente quer, clicando nele, ele inseriu aqui, sendo que, como é uma função, ele considera esse emoji como um texto. Então eu vou colocar entre aspas duplas, vou colocar vírgula e vou dar outro Shift Enter para colocar o meu segundo critério. Eu posso colocar vários, 10, 15, 5, enfim, eu vou utilizar 2. Então eu vou falar de novo, se salário 2, ele for menor que minha média absoluta, colocar vírgula, novamente botão do Windows, e vou selecionar
o emoji que eu quero. Na verdade, eu vou selecionar um bonequinho aqui com a cara de raiva. Vou apagar aqui o do óculos, que eu coloquei 2. Vou colocar ele entre aspas duplas novamente. E aqui eu vou dar outro Shift Enter e vou fechar minha forma com minha função com um parênteses. E agora eu dou apenas um Enter e está finalizada. Então vou clicar aqui fora agora, só para a gente ver como é que ele ficou. E vamos trazer essa coluna aqui agora, de status para baixo de salário 2. Então, olha como ele ficou. Como eu já tenho aqui minha função de salário, eu posso tirar esse salário 2 aqui. Ele vai ser utilizado mais para validação. Então, olha como ele ficou. A Adriana, ela ganha 3.600. A gente lembra que nossa média ficou em 7.492 centavos, igual mostra aqui nesse cartão acima. Então, quem ganha menos ficou com a carinha de chateado. Quem ganha mais, ó, como a Adriana Passos, que ela ganha 30.800 de salário, ela ficou com o bonequinho lá, feliz, com o óculosinho. Então, ele utilizou aqui para toda a coluna dessa forma. Então, assim, eu consigo agora ter todos os meus funcionários saber de forma mais visual, um pouco mais fácil, quem é que ganha acima da média absoluta e quem é que ganha abaixo com emoji. Você pode utilizar o emojizinho que você quiser, que ele funciona dessa forma. Então, assim a gente consegue ver e ficar de uma forma bem diferente. Eu posso aqui até filtrar ou ordenar de acordo com um determinado emoji aqui que a gente vai ver. Tá bom? Então essa é uma dica que eu queria deixar para vocês como bônus aqui. É uma função que ela não estava prevista no curso, mas aqui deixando para vocês para ficar bem intuitiva e bem claro. É bem legal, pessoal, assim, a gente sempre trazer coisas que ele descontrai. Eu fugir do comum, ou fugir daquela linha da perfeição. Às vezes o diferente ele fica melhor do que aquele mais habitual, aquelas barras que você pode utilizar ou qualquer outra coisa. Então sempre vá pelo que vai se enquadrar melhor para sua equipe, para você, que o seu chefe pede. Aí tem que sempre saber filtrar. Se é para um gerente, eu posso mostrar de uma forma. Se é para meu time, uma operação, por exemplo, eu posso mostrar de outra forma. Se é para uma equipe de venda, se eu tenho uma equipe saudável, eu posso estar utilizando. Na parte quando a gente for falar de visuais, eu vou mostrar também outras opções que a gente tem de visuais, que ele fica bem legal aqui para vocês verem, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente finaliza essa segunda aula, esse segundo módulo aqui, com todo esse conteúdo que a gente viu. São conteúdos importantes, hein? Reforçando, é bem importante que vocês andem, é bem importante que vocês entendam bem as funções, pratiquem com exemplos diferentes do que eu mostrei aqui no curso, porque ele complementa a sua carga horária, porque é prático o exercício, é uma das partes mais importantes do curso. Você se desenvolve e não repete só um passo que eu mostrei. Você consegue trabalhar de forma autônoma e saber implementar tudo de forma correta. Então, pessoal, vou deixar aqui alguns contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Tem aqui meu LinkedIn, tem meu e-mail, tem aqui também meu telefone, meu WhatsApp, tem meu canal do YouTube também. Caso vocês se tiverem vontade, podem entrar em contato para tirar alguma dúvida. Também sempre deixe as dúvidas aqui na Hotmart, que todas serão respondidas sem exceção nenhuma, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nosso terceiro módulo, que ele vai estar já subindo, sendo um pouco mais avançado. A gente vai estar vendo diversas ações que vão ser essenciais para o seu conhecimento aqui com o Power BI.